Uberlândia, Manaus. Deixa eu colocar nossa ligação para gravar aqui. Eita, é muito chat, é muito chat. Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Sorocaba. Muito legal, pessoal. Bom, qual que é a parada aqui hoje? Eu organizei esse workshop aqui para que vocês tenham um contato maior e entendam um pouco mais a nossa metodologia. E para vocês entenderem, tá? Vocês vão sair daqui com um plano prático de como criar a sua agência totalmente na prática realmente. Então a ideia é a gente ficar mais ou menos uma hora e pouco aqui. Então já pega papel e caneta aí. Sei que é à noite, mas se der ainda faz um cafezinho para você ficar alerta por aqui. Ou pega uma aguinha também. E vamos ver essa aula aqui. Eu tenho certeza que para você que quer montar a sua agência, com certeza vai ser bastante decisiva. Qual é a ideia aqui para a gente montar essa aula, tá? Para quem não me conhece, para quem é a primeira vez que tem contato com o meu conteúdo, quem que é o Henrique, quem que é a Digitalize? Então, um pouquinho da minha história, tá? Eu, Henrique, comecei a faculdade de economia, mas logo em seguida abri uma empresa, era uma confecção infantil. A gente tinha essa foto aqui, ó, muito antiga. Uma das tristezas na vida que eu tenho é de não ter tirado mais foto dessa minha primeira empresa. Isso foi lá no ano de 2019, foi meu primeiro empreendimento. Eu tinha acabado de fazer 18 anos de idade. E por já ter uma família de empreendedores, as pessoas que são reflexo do empreendedor do meio ali do nosso Brasil, que ganha 6, 7 mil reais, que tem uma vida nada estabilizada e que está sempre na correria, eu fui me aventurar num ramo parecido com o que a minha família fazia, uma confecção infantil. Nesse período, eu fiz um ano ali de faculdade de economia, vi que a faculdade não era para mim, não era o que eu acreditava e nem o modelo de trabalho que eu queria seguir, nem era a carreira que eu queria seguir. Eu fui sair e larguei a faculdade de economia e fiz a minha primeira empresa. Só que, como a maioria das empresas tiveram muitas dificuldades na pandemia, logo em seguida, no finalzinho ali do ano de 2020, eu quebrei a minha primeira empresa. Só que qual que foi, acho que a mãozinha de Deus ali realmente, nessa época de eu ter quebrado a minha primeira empresa e ter tido essa, como que eu posso dizer, essa má experiência ali no início, mas que culminou numa boa experiência futura. Eu aprendi uma habilidade, na verdade, duas habilidades que foram muito importantes para eu estar aqui agora e para minha jornada. A habilidade número 1, vendas. Foi uma das principais habilidades que eu aprendi na minha empresa, porque eu estava à frente de praticamente tudo relacionado a vendas. E a atividade número 2, tráfego pago. Foi através do tráfego pago que eu montei a minha agência, na verdade, a minha urgência ali no mesmo ano de 2020. Eu comecei a prestar serviço de tráfego pago em 2019 para fazer uma renda extra ali, que na época eu precisava pagar a faculdade, fundar a minha empresa, e aí, em seguida, eu montei a minha urgência. Por quê? Porque eu saí da quebra de uma empresa, estava muito bem a empresa, depois ela foi mal na pandemia, e aí eu precisava pagar as minhas contas. E a única solução, o único aprendizado ficou o aprendizado de vendas, então eu vendi a gestão de tráfego para outras empresas. A partir dessa venda que eu fiz ali, do serviço de gestão de tráfego pago, eu comecei há 2 anos trabalhar como minha urgência. Aqui é uma foto aqui do nosso primeiro escritório. Essa daqui é uma foto de quando eu cresci, aluguei minha primeira sala comercial aqui em Alphaville, São Paulo. Essa daqui foi uma das primeiras vezes, eu lembro até hoje, essa cena aqui, era no final do ano de 2021. A minha agência foi fundada, a Next, a minha agência, 1 de outubro de 2021. Então, 2020 e 2021, eu trabalhei sozinho com a minha agência, cheguei a ter 17 clientes sozinho. Quando eu abri a minha agência, foi pelo sucesso da agência, eu estava faturando ali uns 12 mil reais e me senti pronto para fazer uma contratação, me senti pronto para abrir meu escritório. E aí eu cresci e aluguei a primeira sala comercial e, por coincidência, essa daqui é uma foto de uma das primeiras vezes que eu gravei um conteúdo. Então, que eu sentei na frente da câmera e gravei um conteúdo, na época, focado em gestão de tráfego pago. E desde então, eu vivo desse mercado. Agora, dia 1 de outubro, já vão fazer 6 anos que eu vivo único e exclusivamente do meu trabalho como agência, do meu trabalho de prestação de serviço como gestor de tráfego, como dono de agência. Escreve aí no chat, quem estiver por aí, qual a profissão de vocês? Você é designer, você trabalha com outra coisa, você é dono de agência? Escreve aí no chat para eu saber o que vocês andam fazendo por aí. Um dos aprendizados que eu tive nessa jornada aqui é o crescimento da agência. Eu vou contar um pouquinho do que eu acredito sobre o modelo de negócio da agência, mas eu digo que assim, eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa, nenhuma outra coisa,
a não ser o que eu faço hoje, que é ensinar e auxiliar os meus clientes todos os dias, seja alunos ou sejam clientes finais ali da Next, a nossa agência. Ó, sou criador de conteúdo, sou editor de vídeo, o Yuri aqui é CLT, meu Deus, tá rápido aqui, hein? Já estamos quase chegando a 70 pessoas aqui na nossa ligação. Início de urgência e CLT ainda, então essa aula vai ser com certeza para você, Vinícius. Criador de conteúdo, editor de vídeo, o Vargas falou aqui que é designer social media, caraca, faz tudo, é urgência, né? É urgência. A Larissa falou que é social media consultora de marketing. O Marcos falou que é filmmaker e editor de vídeo. Diego é dono de agência, Diego Gomes dono de agência. Muito legal, pessoal. Designer de A, que da hora. Designer, criador de conteúdo, editor de vídeo PJ, Juan é tudo aqui. Alex falou, desempregado querendo começar uma agência, é isso mesmo, vamos empreender. Então, aqui é um pouquinho da minha trajetória de forma bem resumida mesmo. Qual que é a ideia do nosso conteúdo hoje, já partindo direto para a prática aqui? Qual que é o processo que eu vejo de construção de uma agência? A aula começou agora. Quem quiser, inclusive, de mandar alguma dúvida ou algo, eu estou de olho no chat aqui e também depois vou abrir para tirar algumas dúvidas. Qual que é o sintoma de você que precisa abrir a sua agência, que precisa escolher esse modelo de negócio? Você quer sair da CLT ou de uma estrutura que não está valorizando o seu esforço? Você trabalha hoje como freelancer e não tem nenhuma previsibilidade. Então, em um desses casos, você está preso em um salário e não está conseguindo progredir nisso. Em outro caso, você já está fora da CLT, mas não consegue trazer uma previsibilidade ou mesmo crescer. Tem gente que trabalha como freelancer anos e anos, talvez a vida inteira, e não consegue criar uma estrutura que realmente funcione. Você já possui clientes, mas ainda não ganha um dinheiro suficiente. Você é uma urgência, está buscando forma de crescer. Você está iniciando a criação de uma agência, mas precisa rever esse processo, fazer da forma correta. O que acontece no nosso mercado de agência? Tá até um pouco fora da aula aqui, mas vai lembrando o conteúdo, a gente vai falando. Uma das principais coisas que acontece no modelo de agência, e uma das principais dores, falando aqui dos sintomas de que provavelmente você está fazendo algo errado, se você já tem agência ou você é designer, por exemplo, muitas vezes você está aquele foco em só entregar os posts do dia, está naquele foco de a agenda não permite que você produza o teu próprio conteúdo, que você busque prospectar novos clientes, que você realmente consiga se tratar como dono de negócio. Então aqui, eu não falo somente para quem é designer, para quem é social media, para quem é gestor de tráfego. Eu quero tornar vocês, profissionais criativos, empresários donos de agência, ou dono de uma prestação de serviço, seja o nome que você queira. Sei que agora tem uma moda no mercado de meio que desfazer do nome de agência, falar assessoria de marketing, consultor de marketing, independente do que seja, é que você veja a tua função como uma empresa e não somente como um trabalho freelancer ou algo que vai ser uma ponte para você fazer alguma outra coisa depois. Não, nesse modelo de negócio você consegue criar uma estrutura previsível, lucrativa e que tem potencial de escala. Então, como que é o processo? Você precisa encontrar, dentro de tudo que você cria hoje, uma oferta, e aí eu já vou dar o spoiler ali, que tenha relação com vendas. Então, esse é um pouco do modelo que eu acredito que a prestação de serviço, não só a agência, mas a prestação de serviço realmente funciona. O que hoje você vê, por exemplo, ó, já fiz umas perguntas aí e o pessoal já foi respondendo. O que você sabe eu tenho facilidade? Por exemplo, você tem facilidade com design? Você tem facilidade em criar conteúdo, pode se tornar um social media? Você tem facilidade em fazer anúncios, por exemplo? Editar um vídeo? Gravar um vídeo, ou você tem ideias de estratégias digitais, por exemplo, todo o trabalho de agência parte de uma habilidade. Na verdade, tudo na vida que você vai fazer não nasce de uma pequena ideia ali, pronto, você já começou a fazer. Não, ela nasce de uma habilidade que muito provavelmente você já tem. Seja você sendo meio que um artista ali, seja você sendo alguém que já tinha uma predisposição a algo e já acaba encontrando alguns formatos. Vou dar o meu exemplo aqui. Eu já tinha uma predisposição com vendas, eu já tinha uma predisposição e já sabia a importância de trazer um bom lead para minha empresa na época, por isso a gestão de tráfego pago, ela não caiu no meu colo como um vídeo no YouTube que eu estava vendo às vezes ali. Não, foi formas que eu estava buscando de fazer, gerar mais clientes para minha própria empresa, e aí surgiu a gestão de tráfego pago. Como que é o processo para construir uma agência, tá? E ó, pegando esse ponto principalmente aqui, tá? O nosso trabalho aqui, eu quero que você saiba que sempre tem relação com vendas, tá?
Tudo que a gente precisa construir dentro de uma agência é fazendo com que os nossos clientes vendam mais. Como que é o processo de construção de uma agência? Principalmente, a gente vai falar aqui de organização e processos e a clareza de como é a estrutura da sua agência. Eu peguei um trechinho de um livro que eu li, que fala muito disso daqui, ó, dessa parte de o que você sabe ou tem de facilidade, traz muito do que a gente chama de a teoria dos baldes. Eu acho que eu não estou com esse livro aqui, mas tem um livro chamado Diário de um CEO. Você vai ver muitas vezes, se você está vendo minha aula a primeira vez aqui, que eu trago muita referência de livro, trago muita referência de outros conceitos que a gente estuda aqui. A teoria dos baldes, como funciona? Ele diz que o teu crescimento, o teu aprendizado, o teu crescimento profissional, a tua vida em si, ela participa muito da teoria dos baldes. Por quê? Tudo começa com o que você sabe. Então, com o conhecimento, com o que você tem. Tem até umas anotações minhas ali. Tudo começa com o conhecimento. Tudo começa com o que você estuda. Depois, você parte para o que você consegue fazer, como você pratica. E a teoria dos baldes é essa: você enche cada balde de cada vez de forma linear, até conseguir um resultado relevante na tua vida. Então, por exemplo, eu tinha minha empresa e quebrei a minha empresa, por quê? Porque muitas vezes eu só sabia de algumas coisas, mas não tinha prática. Eu não conseguia, eu tinha algumas limitações. Ou eu conhecia poucas pessoas, ou eu possuía pouco recurso, ou mesmo as pessoas não tinham uma boa reputação como marca. Então aqui você vai transicionando com a teoria dos baldes. E eu acredito que o desenvolvimento pessoal nosso, sem esse papinho de coach, o desenvolvimento pessoal nosso mesmo, ele parte da teoria dessas 5 fases do balde. Primeiro, você busca o conhecimento, então você aprende coisas novas, você constrói coisas novas na tua cabeça, na tua mente. Depois você tem que tirar esse conhecimento e colocar na prática. Depois, a partir de uma prática, você conhece as pessoas que você vai praticar aquilo. Depois, ó, você. E aí, sabe aquela máxima que tem de que se você tem dinheiro, você vai ser respeitado. Se você tem dinheiro, você vai conseguir fazer mais dinheiro. Não é da noite para o dia que isso vai acontecer, mas isso com certeza faz com que você precise percorrer esse caminho. Por quê? A não ser que você seja herdeiro, a não ser que você ganhe na Mega Sena, a não ser que você vá para um reality show, não tem como fazer as coisas sem pulando essas etapas aqui. Você precisa pular elas de forma linear. Não, por exemplo, o que penso de você? Não tem como construir reputação sem possuir algo relevante, seja de conhecimento ou seja financeiro, ou sem conhecer as pessoas certas, ou sem conseguir algo, praticar algo que realmente seja relevante para a sociedade. Então, você inicia a sua vida profissional adquirindo conhecimento, quando aplica esse conhecimento, desenvolve habilidade, depois você conhece pessoas e você se torna profissionalmente valioso para as outras pessoas, e aí sim, você começa a possuir recurso financeiro e você começa a criar o que pensa de você, começa a criar reputação no mercado. E eu vejo muito isso nesses 6 anos. Eu comecei com uma habilidade, pratiquei essa habilidade, consegui clientes, conheci pessoas. Depois disso, eu comecei a ter recurso. E aí eu criei uma autoridade, criei uma audiência e criei pessoas que gostam, conhecem o meu conteúdo ou me conhecem, me indicam trabalho. E eu construo essa reputação a partir disso. Então, se você está aqui, por exemplo, para algum atalho milagroso ou algo do tipo, talvez você não vai encontrar isso nas minhas aulas, tá? Eu acredito que muito do aprendizado e muito da criação da agência vem a partir dessa teoria aqui. Por que abrir uma agência é um ótimo negócio, na minha visão? Porque com uma agência, se você é freelancer, se você é CLT, ou se você tem qualquer ou você é designer, por exemplo, mas não consegue ter uma previsibilidade ou algo do tipo, a agência constrói previsibilidade na sua vida. Por quê? Porque você constrói contratos que vão te trazer mais segurança. Então, eu vou dar um exemplo. Você trabalha como designer freelancer, por exemplo. Um designer freelancer recebe, faz 5, 10 artes, passa para frente e não tem garantia nenhuma que o cliente vai voltar ou que você vai ter mais serviços no dia seguinte. Se você vende landing pages, por exemplo, você pode fazer uma landing page e nada vai dizer que você vai fazer uma outra, vai vender uma outra na próxima semana, por exemplo. Já a agência traz uma construção de previsibilidade muito maior. Por quê? Porque você faz contrato, porque você atrai clientes da forma correta, porque você realmente gera previsibilidade. Agora, o que é mais importante aqui, e uma coisa que me atraiu muito nesse modelo de negócio,
O custo para abrir a sua agência é extremamente baixo. Eu diria que quase nulo. Não vou dizer nulo porque você precisa de pelo menos um computador. Um computador e pelo menos um conhecimento ali básico de um curso ou de algo do tipo para começar a dar o pontapé inicial. Então, o custo é extremamente baixo, tá? E eu dou sempre esse exemplo, tá? Às vezes não cabe esse exemplo para você, porque você está começando a sua vida de trabalho. Mas eu vou dar um exemplo. Quais são as opções na hora de montar um negócio? Você pode, por exemplo, montar uma loja física, só que você precisa de produto, você precisa de aluguel, você precisa estar num bom ponto comercial, isso custa caro. Você precisa pagar o marketing, trabalhar na rede social. Se você não vai fazer o seu conteúdo, você precisa que alguém faça. Você precisa investir em tráfego pago. Então, olha quantas coisas você precisa para abrir uma empresa. Ou beleza, se você não for abrir uma empresa sozinho, você vai trabalhar CLT. O custo da CLT já diz por si só. Você ganha 2, 3 mil reais e trabalha pelo sonho de outra pessoa. Agora, se você vai abrir uma franquia, por exemplo, pô, não tenho criatividade de abrir meu próprio negócio, abrindo uma franquia, coloca aí pelo menos uns 200 mil reais no mínimo para achar algo bom. Vou dar um exemplo de uma franquia que tem em toda a cidade, uma franquia da Cacau Show da vida, por exemplo. Começa ali nos seus 300, 350 mil reais. Teve um cliente que está abrindo uma franquia de tinta, de tinta para pintura. Bota ali seus 250 mil reais, fora o aluguel, a reforma do estabelecimento. Então, e aí aqui a gente está falando de negócio de verdade, tá? Eu não quero comparar a agência com. Na verdade, eu quero comparar a agência com um negócio estruturado dessa forma. Porque o meu pensamento é que eu não quero que você se veja mais como um prestador de serviço, mas sim como dono de um negócio. Então, você pode sim se comparar com esses caras que vão abrir uma franquia, com esses caras que estão abrindo um negócio do zero, uma loja, porque você sai hoje daqui como empresário. Então, é um custo extremamente baixo para você iniciar. E outra coisa que você faz, você tem um crescimento controlado. Então, você não precisa pôr dinheiro lá na frente. Por exemplo, a empresa que eu quebrei, a meu maior custo era matéria-prima. Eu precisava comprar tecido, eu precisava pagar fornecedor, eu precisava pagar as coisas para daqui 30 dias, 60 dias eu começar a receber aquele dinheiro. Na agência, não. Muitas vezes eu vou te ensinar a cobrar antecipado o trabalho. Então você tem um crescimento extremamente controlado. Você cresce com as suas próprias pernas, você cresce com o próprio dinheiro que você vai gerar. E muitas vezes a primeira oportunidade que você vai ter, muitas vezes é de uma pessoa que você já até conhece. E é isso daqui, é diretamente proporcional ao teu resultado. E voltando até na teoria dos baldes ali, ó, é exatamente o que eu estou falando aqui, ó. Quanto maior a sua capacidade, com capacidade eu digo aqui, ó, mais conhecimento, mais resultado você tem. O seu conhecimento e execução é diretamente proporcional com o seu resultado. Então, mais conhecimento igual a mais resultado. O Jonathan se perguntou qual tipo de negócio que eu quebrei. Eu tinha uma fábrica de enxoval de bebê. Inclusive o Luiz, que trabalha com a gente, quem vê os vlogs conhece, ele trabalhava lá comigo também. Eu tinha uma fábrica de enxoval de bebê. Eu cheguei com 19 anos de idade, eu tinha 8, 9 funcionários, estava crescendo muito, eu tinha investido uma grana, porque eu, eu comecei a fazer ali, então eu comecei a vender um pouco dos meus produtos, e aí eu tinha um custo de vida muito baixo, então tudo que eu ganhava eu reinvestia, tudo que eu ganhava eu reinvestia. E aí eu fiquei bastante triste quando quebrou, mas assim, pense em um trabalho sem liberdade alguma, sem, assim, trabalhava aquele tipo de trabalho que você trabalha triste, sabe? Porque tinha zero glamour de ser Cara, eu vejo o que eu faço hoje aqui, fico atrás do computador, tô gravando aula para vocês que para mim já é até uma das tarefas mais legais que eu tenho no meu dia a dia. Na época eu tinha que fazer as entregas dos produtos, então eu e o Luiz pro Braizão lá, entregar com essa sacola nas costas lá, entregar os produtos. Eu tinha que sair para vender muitas vezes, bater de porta em porta, vender o produto. Eu tinha que comprar matéria-prima, eu tinha que ir lá no Brás comprar tecido, carregar os tecidos. Então, cara, era um trabalho muito cansativo mesmo. Então, hoje eu vejo que o modelo de negócio que eu escolhi para minha vida em si, já são 6 anos nisso, é um modelo de negócio que eu gosto, é um trabalho que eu sinto que eu estou usando o meu intelectual, eu sinto que eu estou usando meu intelecto realmente, eu sinto que eu estou exercendo a real potência do que eu, ao invés de estar entregando, por exemplo, que não tem mal nenhum, todo trabalho é digno. Agora, se você tem a opção de escolher, se hoje você tem a opção, por exemplo, de sair na CLT, se hoje você tem a opção de parar de ser freelancer e montar um negócio, eu acho que essa daqui é uma das melhores oportunidades. E ó, eu não coloquei isso na aula, mas eu posso comparar ela com qualquer outra oportunidade para validar que eu estou falando que abrir uma agência é uma ótima oportunidade, é um ótimo negócio. Várias ondas que passaram e a agência se manteve. Dropshipping, quem é da época aí do dropshipping?
Ninguém hoje em dia mais faz dropshipping. PLR, vender curso traduzido lá, Mequetrefe, fazer oferta enganosa lá, já morreu também. Que mais? Afiliado, nem se fala. Ó o Vargas aí. Então, você começa a ver o pessoal se identificando. Já, ó, já quebrei com drop. Entra na fila aí, pô. Deve ter mais gente aqui, pô. Então, existem vários modelos de negócio. Ó, Alex dos Santos, eu era do drop, tá vendo? Você vai achando, você vai achando. E o que eu acredito realmente? Vixe, o César falou aqui tigrinho, Deus me guarde. Nem sei se isso é modelo de negócio. A Kátia falou, é isso que quero, deixar de construir os sonhos dos outros na CLT e construir meus sonhos. É exatamente isso. Tem gente, eu fico vendo o Kennedy aqui, eu vou falando, eu vou lembrando dele. Ele é um aluno nosso, por exemplo, que tomou coragem, saiu da CLT, nem sei se posso ficar falando isso, mas saiu da CLT e tá aí já montando a agência dele. O Juan falou, meu primeiro dia PJ hoje, que da hora. Então, existem vários desses modelos de negócio que não era um modelo de negócio, era vender um sonho para você ali, vender uma ideia de algo que parecia muito revolucionário, e geralmente quando a ideia é boa demais, você tem que duvidar demais dela, e você tem que ver se ela se prova no tempo. Então, por exemplo, agência de marketing, cara, sempre existiu agência de marketing. Sempre existiu. Ela só vai modernizando e mudando. A gente vai falar exatamente sobre isso aqui à frente. Potencial de escala. Você pode, além de ter o seu próprio, a sua própria força de trabalho, você pode contratar mais pessoas para trabalhar ao teu lado, é o que eu fiz, por exemplo, fazendo da forma correta. Eu gosto muito de uma estrutura enxuta de agência, ou seja, poucas e boas pessoas que podem fazer várias e várias coisas e várias possibilidades de serviços. Você pode ficar cada dia melhor, e é muito do seu conhecimento, e cobrar mais alto pelo seu trabalho, que é quando ele vai gerar mais resultado por cliente que você vai fazer. Mas, obviamente, lembra, passando pela teoria dos baldes, gerando conhecimento, praticando, conhecendo as pessoas certas. Por que abrir uma agência é um ótimo negócio? Possibilidade de criar outros bons projetos internos. O que eu estou fazendo aqui é isso, por exemplo. Eu tive a possibilidade porque eu tinha tempo, eu tinha a equipe, eu conseguia. Então, por exemplo, eu já vi várias vezes, tá? Dentro das agências, pode sair uma nova ideia de negócio, pode sair um SaaS, por exemplo, que é um software que ajuda outras empresas, pode sair uma consultoria, pode sair um infoproduto, como eu tenho, por exemplo, pode sair um projeto educacional, que é que a gente trabalha aqui na Digitalize Academy. E o principal aqui, domínio das maiores habilidades na internet. Você aprende sobre a habilidade que toda empresa precisa. Vendas. Então você aprende a gerar vendas, você aprende a gerar leads, você aprende a gerar tudo que uma empresa precisa. E a partir disso, você fazendo, e é o que todo mundo que está aqui, que eu sei, erra. Se você é designer, você precisa usar essas técnicas para você também. A mesma coisa que você faz para o cliente, você precisa tirar. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo que vários de vocês sofrem com isso. Muita gente só enche esses 2 baldinhos aqui, ó. O que você sabe, o que você consegue fazer. E aí você não começa a mostrar o teu trabalho para as pessoas. Eu tenho um livro, eu tenho uma aula na Digitalize Academy, que é nosso produto, de um livro, inclusive é daquele box ali, ó, que é o livro chamado Mostre Seu Trabalho. O livro Mostre Seu Trabalho é um livro muito, mas muito, muito bom mesmo, que ensina exatamente isso. Por quê? Muita gente que está aqui para nessa fase aqui, ó. Enche esses 2 baldinhos aqui, meio malemalha ali, fica aqui nessa fase e esquece de que tem que fazer o conteúdo, gerar autoridade e trazer isso para mais pessoas aqui. Então, realmente, se você procura um atalho eu vou fazer tudo sem aparecer, eu vou fazer tudo sem criar conteúdo, eu não acredito nesse modelo de negócio. E eu vou te explicar nessa aula porque eu vou provar meu argumento aqui. Então, além disso, você pode criar outros bons projetos, você domina as maiores habilidades da internet e você aprende sobre habilidades que toda empresa sempre precisa. Vou tirar 2 dúvidas que estão aqui. Ó. O César perguntou, alguma empresa já contratou sua empresa e você não gerou vendas para ela? Com certeza, cara, isso acontece e nem sempre é sobre a gente, tá? Mas assim, se a gente tivesse 100% de sucesso, 100% mesmo de sucesso, eu acho que eu nem estaria aqui falando com vocês, eu estaria em reunião de vendas 100% do meu tempo, porque teria
um quarteirão de fila aqui esperando pelo nosso trabalho. Então, acontece, você tem que entender que hoje no Brasil, eu não sei qual que é a estatística mais, mas milhares de empresas quebram todos os meses, tá? E nem sempre é só pelo marketing e vendas. Muitas vezes é pelo marketing e vendas, mas é por má gestão. Então, por exemplo, eu tenho clientes que fazem má gestão do negócio deles, e a gente não tem como salvar isso somente com marketing e vendas. Precificação errada. Então, quando você começa a conhecer por dentro de cada empresa, isso é uma das habilidades, tá? Além de você dominar uma das maiores habilidades da internet, que é vendas, você aprende muita, mas muita coisa sobre a gestão do negócio. Por quê? Uma das profissões mais legais é ser dono de agência. Se você tem real interesse no teu crescimento profissional, por quê? Porque você tem acesso a números, a características, a tudo que uma empresa faz na prática. Eu tenho clientes com 30 anos de experiência que contam absurdo da empresa deles, que abrem todos os detalhes. Quem mesmo já não sentou numa reunião para falar de marketing, começou a meio que ser psicólogo do dono da empresa? Quem está na prática sabe como isso acontece. Você começa a falar de um assunto, começa a resolver problema, e ele começa a falar dos outros problemas, dos outros problemas. Por quê? E é isso que é legal no modelo de negócio de agência ou no modelo de negócio B2B, de você fornecer serviço para outras empresas, porque é trabalho infinito. Então, acontece da gente não gerar resultado, mas a maioria das vezes, obviamente, se você pega os clientes certos, se você posiciona da forma correta, você consegue gerar resultado sim. E não precisa ter medo disso, que a gente pode trabalhar isso juntos aqui. Ensinar conteúdo do próprio nicho, se enquadra nessa parte? Juan, não entendi muito bem a sua pergunta. O Vitor Hugo, ó, tem aluno dando depoimento aqui, ó. Uma das aulas da Digitalize que mais me ajudou até agora foi de posicionamento. É um ótimo norteador para precificar e posicionar seu negócio. Muito bom, Vitor. Então, quais os elementos corretos para você para ter sucesso na sua agência? Agilidade nas decisões. Você precisa criar menos hipóteses. O que é criar menos hipóteses? Parar de deixar todas essas ideias somente na tua cabeça e começar a colocar ação nas coisas. Então, muitas vezes, você está com dificuldade em precificar o seu produto, mas você precisava ir para a rua, divulgar esse produto para ver o que o mercado acha. Ou muitas vezes você está criando situações, modalidades de negócio, querendo ser inovador demais, sendo que você só precisava estar escutando o que seus clientes estão pedindo, ou o que os donos de empresa estão pedindo. Você encontra isso no YouTube, porque se você olhar um monte de conteúdo para donos de empresa, você encontra várias dores. Você acha isso no Instagram, você acha em inúmeros lugares. Agora você precisa focar nos elementos corretos para você ter sucesso na sua agência. Quais são eles? Foco extremo no que vai te gerar resultado, que na minha visão, essa metodologia aqui, ó, mensagem clara, foi exatamente o que o Vitor Hugo falou, então eu vou repetir o que ele falou. Mensagem clara. Em uma das aulas da Digitalize, a que mais ajudou ele até agora foi a de posicionamento, que é no módulo de mensagem clara. É um ótimo norteador para precificar e posicionar o seu negócio. Foco extremos nas vendas dos clientes, então você precisa focar em gerar vendas do seu cliente e não só construir coisas estéticas, coisas do tipo. Canais de captação previsível, você precisa aprender a captar clientes da forma correta. Não adianta mais você ficar esperando o teu cliente vir por indicação. Você precisa conseguir que esses clientes cheguem na sua mão de forma previsível. Ter e criar um processo comercial estruturado desde o dia 1 da sua agência. Ter uma entrega enxuta e eficiente. Por que eu falo disso, tá? Nesses 6 anos de agência, não é que tudo aqui foi sucesso, não. Nos primeiros 1 ano da minha agência, depois ali que eu abri a agência em si, então depois da urgência, depois do primeiro e do segundo ano da agência, eu bati muita cabeça. Por quê? Contratava pessoas de forma excessiva, contratava mal, ou seja, pagava às vezes menos do que deveria do mercado e contratava pessoas menos eficientes. E aí, eu encontrei uma metodologia de fazer uma entrega que fosse enxuta e eficiente, entregar o que eu realmente gera resultado para o meu cliente, quem aluno já sabe disso, entregar o que gera resultado para o meu cliente com as poucas pessoas que realmente dão conta e têm responsabilidade para entregar aquilo. Relacionamento diário para reter esses clientes e ter uma mentalidade de crescimento. E não é mentalidade de crescimento, papinho de coach que não. É mentalidade de sempre estar crescendo, sempre estar prospectando, sem se acomodar. Então, outra coisa muito importante que eu levo isso daqui muito a sério, por isso que eu criei uma empresa de educação também. Estudo constante. O mercado sempre está mudando e você precisa estar constantemente estudando.
E o estudo pode vir da prática, pode vir de livros, pode vir de conteúdos, pode vir de mentorias, de cursos. Vantagem competitiva, estar estudando sempre para sempre estar à frente de vantagens competitivas. Por exemplo, hoje em dia, quais são as vantagens competitivas? Primeiro, se você fala de venda do seu cliente, você já deixa 99% das agências para trás. Segundo, tem as possibilidades de IA para você tanto otimizar dentro da tua empresa como da empresa do teu cliente. Você estuda constantemente para trazer ofertas mais fortes. Você estuda constantemente para evitar ficar na comoditização. Comoditização, eu vou te mostrar um pouco mais disso no slide de frente. Você melhora a sua operação e lucro, porque você não vai estudar só marketing, você vai estudar gestão, você vai estudar sobre vendas, você vai estudar sobre diferenciação, e aí, principalmente, criar liderança e visão de longo prazo, que aí isso faz o seu negócio crescer. Uma estrutura enxuta, na minha visão, funciona da seguinte forma. Se você trabalhar com uma commodity, o que é uma commodity no mercado? Commodity, por exemplo, café, arroz, são produtos que mudam muito pouco e que vai basear a sua compra? Muitas vezes pelo preço. Agora, se você faz uma oferta correta, vou dar um exemplo. Existe lá o café pilão, que caro pra caramba, mas tudo bem. É o café pilão, e existe também o café gourmet, por exemplo. São diferenciações. Um, como oferta correta, pode ser uma melhor opção e pode custar mais. Agora, no mundo das agências, no mundo dos serviços, você pode explanar muito mais disso. Por quê? Uma commodity é um serviço com alta concorrência e pouca margem. Ou seja, você se posicionar só como um designer que faz posts, por exemplo, você se posicionar só como social media que entrega um pack de 20 criativos, de 20 conteúdos. Agora, se você tem uma oferta correta, um serviço que é sem comparação e com valor alinhado a resultado, semana passada eu fiz uma aula impecável sobre exatamente isso, como você cria a sua oferta de forma diferente para se diferenciar. Foi muito, muito boa a aula. Agora, uma das principais coisas, tá? Você precisa começar a agir mais rápido e tirar esse seu projeto do papel. Então, você precisa encontrar formas de fazer logo a tua transição de carreira, se você é CLT, ou de sair da urgência, onde tudo depende de você, e criar a sua agência, começar a ter pessoas pensando junto com você, começar a ter pessoas trabalhando junto com você e começar a ter volumes de clientes suficiente para tirar esse projeto do papel. A estrutura mínima que você precisa para construir, você precisa de uma oferta, então você precisa parar de vender, por exemplo, só gestão de redes sociais e vender uma solução que o cliente enxerga valor imediato. Então, trazer leads, trazer uma agenda cheia e trazer vendas para esse cliente. Você precisa, para criar uma estrutura da sua agência, uma boa identidade visual, uma apresentação boa do teu serviço, então materiais gráficos que vão gerar mais autoridade. Uma base da sua empresa é criar uma boa identidade visual. A Lorraine falou, tô achando bem rápido. É que tem muito conteúdo, Lorraine, mas depois, para quem tá aqui, eu vou liberar a gravação dessa aula, mas não aqui, tá? É que eu falo rápido mesmo, eu falo rápido mesmo. Eu sou desse, esse é meu jeitinho. Se não, tem dia que eu falo devagar e aí eu não consigo nem entregar a aula inteira, mas geralmente eu tô no pique para conseguir entregar todo o conteúdo que eu pensei aqui. A Emily perguntou, vai disponibilizar a apresentação? Para quem tá ao vivo aqui, eu vou achar um jeito da gente colocar isso para vocês, tá? Calma aí que tem muita coisa boa ainda nessa aula. Fica tranquilo, vocês já estão perguntando coisa lá no final. Pode ficar tranquilo. Apresentação do seu serviço, então os materiais gráficos vão gerar autoridade. Processos iniciais, então você precisa começar a estruturar bons processos. Quais são esses bons processos? Um processo comercial, e aí dentro da filinha ali eu coloquei como primeiro, por quê? Porque você precisa começar a pensar no seu processo comercial. O que é pensar no processo comercial? Você precisa desenvolver formas de estar chegando em pessoas, de divulgar os seus serviços, de trabalhar da forma correta para as pessoas encontrarem você, para as pessoas acharem você. Você precisa de um processo de entrada de clientes. O que é um processo de entrada de clientes? É um processo para receber os clientes que você vai vender no processo comercial. Você precisa ter um processo para entregar o teu serviço, então não basta só focar na venda, você tem que focar na entrega, porque o segredo para montar uma agência que é realmente lucrativa é fechar uma quantidade relevante de clientes todos os meses ou todos os anos e principalmente manter esses clientes. Então, dentro do meu conteúdo, eu sempre falo sobre como você vende mais, mas também falo como você entrega resultado. Eu sempre falo com duplicidade, para você executar na sua agência, para você executar para os seus clientes. Tudo que eu penso é para que você entregue um serviço bom.
que você entregue algo que seja realmente relevante para o seu cliente. Porque o mercado, ele está cansado de pessoas que são commodity. O mercado está cheio de gestor de tráfego, apertador de botão. O mercado está cheio de cara que replica uns designs feiozinhos e começa a perder cliente. O mercado está cheio de videomaker que grava vídeo mais ou menos ali e não entende sobre vendas. Então, o mercado não precisa mais de pessoas assim. O mercado precisa de pessoas que pensem no processo comercial, que pensem num processo para entregar o serviço da forma correta e gerar resultado, e precisam de um processo que gere experiência para o cliente. E depois precisam entender, e eu sei que vários de vocês erram nisso, os processos financeiros. Eu tenho uma aula que eu fiz exatamente só sobre isso, que é, não adianta você ganhar, por exemplo, 10 mil reais na tua agência e não ter um fluxo de caixa, e não ter um caixa para fazer contratação. Não adianta, ó, tem gente que fatura 30 mil e não tem R$ 1 no bolso. Tem gente que fatura 50 e não tem R$ 1 no bolso. Por quê? Porque não tem controle, não tem processo financeiro, não tem controle de caixa, não tem um processo para entregar o serviço. O processo se traz cliente, entrega resultado para o teu cliente e coloca dinheiro no teu bolso. Então você precisa entender dos processos iniciais para construir a sua agência, tá? Dentro da Digitalize Academy, inclusive, eu tenho aula por aula de cada processo. Além disso, para você encontrar, para quem ainda não tem, encontrar a sua primeira oportunidade. Você muitas vezes já conhece pessoas que podem te indicar ou contratar o seu serviço, mas muitas vezes você ainda não ativou essas pessoas. Então, faça uma lista de 30 a 50 pessoas que você conhece, pessoas que são da sua vida pessoal ou são da sua vida profissional, de um outro trabalho que você teve. Eu, por exemplo, comecei ali, ó, eu expliquei para vocês meio rápido ali um pouco da minha trajetória, mas no primeiro ano de urgência, antes até de me tornar uma urgência, quando eu tinha outra empresa, quando eu aprendi a fazer tráfego pago para mim, que era uma coisa extremamente nova ali, quase 7 anos atrás, 2018, 2019, praticamente não se falava sobre gestão de tráfego pago. Quando eu aprendi a fazer tráfego pago, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu não guardei aquilo só para mim como um conhecimento que eu não devesse praticar. Mesmo sem ter aquele conhecimento, eu sempre acreditei naquela teoria dos baldes que eu mostrei para vocês. A primeira coisa que eu fiz foi, encontrei familiares que tinham empresa, e esses familiares que tinham empresa precisavam de mais vendas, eu comecei a fazer tráfego para eles. Então eu fiz tráfego para minha mãe, para a empresa da minha mãe, inclusive foi um dos meus primeiros cases de sucesso, a gente criou uma página de prestação de serviço com 250 mil seguidores, inclusive dali vieram vários clientes. Eu fiz para uma loja da minha tia, que é cliente nossa até hoje, uma loja infantil, de um e-commerce de roupa infantil. Eu quebrei a minha outra empresa, mas eu tinha um portfólio de clientes bem grandes de donos de loja, lojistas. Na pandemia eu fiz tráfego para aqueles lojistas por valores de 400, 500 reais na época. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, para falar a verdade. Eu nem sabia que se pagava para aquilo. Eu ficava naquela dúvida, pô, será que eu cobro todo o dinheiro dele e aí pago os anúncios por aqui, ou ele paga o dinheiro, ou ele paga o anúncio direto para a plataforma, sabe? Eu tinha as mesmas dúvidas básicas que às vezes você tem aí e que você às vezes tem vergonha de perguntar. E é super normal, por quê? Eu estava numa fase inicial, mas eu comecei com pessoas que eu já conhecia. Eu comecei com pessoas que eu fui ativando da minha lista de contatos. Como eu disse, sempre tive uma facilidade com vendas, por isso eu fiz a minha lista, comecei a trabalhar. Eu lembro exatamente o que eu fiz no dia que eu montei a minha lista. Eu montei a minha lista, eu fiz um PDFzinho, e naquele PDF eu explicava o meu serviço, a minha agência Urgência tinha até outro nome antes, e aí eu fui prospectando aquelas pessoas, chamando para uma consultoria gratuita, chamando para um bate-papo, perguntando se eu podia ligar para aquelas pessoas. E aí eu fui trabalhando aquela lista de pessoas que eu já conhecia. Então, sem dinheiro, você vai precisar usar o teu tempo. Mas você precisa entender isso de forma estratégica. Perguntaram, você vai liberar o PDF? Vou liberar o PDF depois. Vou liberar. Então, sem dinheiro, você vai precisar usar seu tempo, mas você vai precisar usar isso de forma estratégica. Então, você precisa pesquisar bons perfis no Instagram, no LinkedIn, que tenham sinais da dor que você resolve. Então, baixo engajamento, uma bio confusa, ausência de anúncios muitas vezes. Abordar com uma estrutura, uma mensagem personalizada, curta, com propósito de valor real. Lembrando de uma coisa, tá? Você precisa, eu acho que hoje é inevitável, tá? E isso não tem que te prender, e sim você buscar conhecimento. Aqui é um local, por exemplo, para isso. Buscar conhecimento para você fazer isso da forma correta, que é
você precisa aprender a produzir os seus próprios conteúdos para minimamente gerar autoridade. Então, o que vai acontecer quando você, por exemplo, enviar e abordar uma pessoa pelo direct? A pessoa vai clicar no teu perfil se ela for te responder. E ali você tem que ter um posicionamento. É isso que eu ensino todos os dias. Você criar esse posicionamento, atrair leads, fazer vendas para essas pessoas, entregar esse serviço. Então, você precisa abordar com uma mensagem personalizada, uma mensagem curta e com uma proposta de valor real. Eu, por exemplo, peguei o WhatsApp de todas aquelas pessoas que eu conhecia e mandei um PDF e um convite para as pessoas participarem de uma consultoria. Outra coisa que você precisa para agir rápido e tirar esse projeto do papel, seja montar a tua agência, seja sair de CLT, seja parar de ser freelancer, montar a sua agência, depois montar a tua agência. Tem um caminho claro de execução. Essa aula aqui, por exemplo, está te entregando isso. Então você precisa aprender uma metodologia clara para conseguir executar essas coisas. Entender as habilidades que realmente geram resultado para um cliente. Então, não somente a parte estética, se você é um profissional criativo, é aprender a gerar demanda de vendas para esse seu cliente. E aí é o foco extremo nas vendas. Eu acredito muito que hoje em dia o cliente não quer saber só de falar de marketing. Ele quer que você traga mais vendas. Tudo que você vai construir hoje é para entregar mais vendas. Toda ação da tua agência deve buscar melhorar o funil de vendas do seu cliente ou criar ele do zero. Então, foco extremo nas vendas. Se você é designer, precisa criar algo que tenha uma estética que gere mais vendas. Se você é social media, precisa parar de criar conteúdo genérico e criar conteúdo que gere mais vendas. Se você é gestor de tráfego, precisa captar mais leads qualificados para gerar mais vendas. Então, tudo vai ser sobre vendas. Se você é videomaker, você precisa parar de focar em vídeo para rede social e focar em construir vídeos que são criativos, que atraem pessoas que têm o roteiro correto. VSL, por exemplo, que é vídeo de vendas, um vídeo que traga vendas, um vídeo que traga leads, ou conteúdo que traga leads para gerar mais vendas. O Vinícius falou, acabei de sair de uma reunião, o cliente disse que procurou outros profissionais, mas o Instagram deles estava horrível, ele usou essa palavra. É o tipo médico que fala para você emagrecer, mas está fora de forma. Exatamente isso, cara. Parabéns pela tua consideração aqui. É exatamente isso. Se você não produz o teu próprio conteúdo, quem diria produzir para outras pessoas? Então, eu tô falando para vocês aqui que não é atalho, tá? Obviamente, aí eu vou contar um bastidor para vocês. Obviamente, não é do dia para a noite que você vai produzir o melhor dos conteúdos. Eu demorei para ter resultado com os meus cursos, para ter resultado com mentorias, para ter demanda de consultoria, eu demorei 4 anos produzindo conteúdo, somente para colher os frutos no último ano. Somente para hoje aqui, ó, 70 pessoas na nossa ligação. Uma vez eu fiz uma ligação, tinha 5, 6 pessoas. Eu colocava outros telefones aqui dentro para parecer que tinha mais gente para fazer conteúdo para vocês. Por quê? Porque eu estava numa fase de aprendizado. Eu estava, igual eu mostrei para vocês, enchendo ali os baldinhos de conhecimento. Então, muitas vezes você vai falar para ninguém, muitas vezes não vai ter ninguém nas suas ligações, muitas vezes você vai fazer um evento e não vai ter ninguém, mas vai chegar o momento, se você passar pelo processo da forma correta, vai chegar o momento de você ter, por exemplo, aqui 70 pessoas na tua sala. A gente já está com a nossa mentoria tem 1 mês e meio, já tem mais de 50 pessoas. A gente já bateu mais de 500 alunos no nosso curso, só nesse último ano. Então, você vai falar assim, nossa, que resultado rápido. Talvez não, foram 4 anos falando para ninguém. E é uma dádiva, tá? Poder falar para ninguém. Por quê? Eu aprendi muito comunicação, aprendi muita estrutura. Se eu tivesse tido resultado mais rápido, eu tenho certeza que eu tinha estudado menos. Então, eu aprendi muita coisa nesse caminho, tá? Errei muito e nada melhor que aprender errando. Então, eu já fiz lançamento frustrado, já criei cursos sem saber as dores certas e vendi para ninguém. Já fiz várias e várias coisas que não tinham o resultado que eu esperava ali. Muitas vezes ouvindo de outras pessoas que eu queria dar certo, muitas vezes tendo confiança excessiva e pouco preparo. Então, hoje eu digo que o que a gente falou aqui, quanto mais errar, melhor, pessoal, por mais contraditório que seja. É exatamente isso. Quanto mais você se expõe, tá? Quanto mais você produz, quanto mais conteúdo você faz, quanto mais você. É exposição. Quando você está no seu começo da sua carreira, é exposição. É expor o que você está fazendo, é expor o seu trabalho, é mostrar o seu trabalho para as pessoas, para que você receba feedback ruins ou bons. Não leve o feedback ruim para o coração. Às vezes o feedback ruim é o que você precisa para melhorar. Porque, vou falar para vocês, na nossa cabeça,
Todas as ideias parecem muito geniais. Na nossa cabeça, o tempo que a gente gasta fazendo um trabalho faz com que a gente ache que aquele trabalho tá bom, e muitas vezes aquele trabalho não tá bom. Então você precisa fazer, ó. O Vitor Hugo compartilhou com a gente aqui, ó. O principal para executar isso é perder o medo de ter confiança no que você faz. Mas como eu começo o meu Instagram sem clientes? Como um Instagram estruturado se estou no começo? Você hoje precisa ser o seu principal cliente, tá? Você hoje. Ninguém vai bater na tua porta e vai falar assim, ó, me mostra aí quem são os seus clientes, me mostra aí o teu trabalho. Vão perguntar às vezes? Vão perguntar às vezes. Mas não necessariamente. Então você precisa ser o seu principal case. Você precisa estar disponível para fazer isso da forma correta. Usar o capital do contrato dos primeiros clientes para investir no seu próprio tráfego faz sentido no começo? Sem dúvidas nenhuma. Espero que todos tenham a sua mentalidade. Sem dúvida, fazer tráfego para você é necessário. O Douglas falou, isso é gerar repertório. Aquela história de que o Thomas Edison fez a lâmpada 1000 vezes até descobrir o jeito certo. O problema é que temos pouca tolerância à frustração. Inclusive, a gente é muito ansioso hoje em dia, né? A gente espera um resultado muito maluco, muitas vezes pela comparação das outras pessoas. Por isso, tá? Que várias pessoas elogiam o meu conteúdo pelo fato de que eu não fico tentando ostentar ou mostrar coisas para vocês que eu tenho ou que eu não tenho. O que eu gosto é transmitir o meu conhecimento, é ensinar vocês. Então eu deixo de mostrar várias e várias coisas. Por quê? Porque eu não quero que vocês fiquem se comparando só com dinheiro ou com coisa fútil. Eu quero que vocês comparem o conhecimento. Eu quero que vocês estejam na aula. Isso é contra-intuitivo? Talvez não seja isso que venda mais? Perfeito. Mas eu vou dormir de cabeça tranquila hoje, que eu entreguei o melhor conteúdo aqui, que quem sentiu vontade de comprar o produto comprou. Por quê? Porque eu estou fazendo um trabalho honesto, estou fazendo um trabalho que realmente vale a pena ser feito. O negócio é ter resiliência e persistência. Falou tudo, Douglas. Então, outra coisa, então, desde o início, é uma coisa que funcionou muito na minha jornada. Criar bons processos desde o início. Então, passo a passo correto para iniciar meu trabalho com o cliente. Agir rápido e tirar esse projeto do papel logo. Uma dúvida aqui que o Diego perguntou: vale a pena comprar seguidores nisso para gerar credibilidade? Se você está falando da sua marca pessoal, eu acredito que não, tá? Por quê? Porque senão você nunca vai ter engajamento suficiente, nunca vai conseguir fazer outros projetos no teu Instagram, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Foi só a questão do tempo que fez eu ter resultado? Talvez não. Talvez sejam algumas estratégias que eu aprendi nesse caminho, obviamente só aprendi elas com o tempo, mas foi algumas estratégias e ajustes constantes que fizeram eu sair do ano passado. No meio do ano passado, eu tinha 4 mil seguidores e hoje a gente está... Nem sei quantos seguidores a gente tem, eu não ligo tanto. Quantos seguidores eu tenho no Instagram? 8 mil? Olha aí. 17 mil seguidores. Então, eu saí de 4 mil seguidores, eu não vou esquecer desse número, porque eu fiquei muito tempo, uns 2 anos com esse número, para 17 mil seguidores. Então, eu usei tráfego para isso, por exemplo. O Diego perguntou, no Insta da agência, talvez sim. Mas aqui a gente fala, eu quero ensinar para vocês a criação de marca pessoal. O resto não tem informação suficiente para isso, porque são estratégias recentes que a gente faz. Então, é bem diferente, assim. Mas para criação, o que eu acredito, tá? Por que eu trouxe esse tema, criação de marca pessoal? Porque eu vejo isso na minha criação. Ainda assim, crescendo 12, 13 mil seguidores, eu não acho 17 mil seguidores, 18 mil seguidores, não entendi muito bem o que vocês falaram, acho que é 17 mil seguidores. Eu não acho que seja, nossa, aquele mundaréu de seguidores, mas eu já vejo mais engajamento, as pessoas pedindo meu produto. Isso não acontecia quando eu tinha 4 mil seguidores. Mas tem que entender uma coisa também, não é só pelo fato de ter seguidores, e sim da construção do conteúdo. Então, eu diria que o conteúdo em si vai gerar esse teu crescimento. Obviamente, investindo em tráfego pago, eu ensino isso na Digitalize Academy, qual é o estilo de conteúdo que você deve impulsionar e que conta, como que você deve fazer isso. Por exemplo, perguntar aqui, usar tráfego de conhecimento para a própria página do Insta. Eu vou ler direito, que eu fico lendo tudo puxado, né? E usar tráfego de reconhecimento para a própria página do Insta. Eu gosto mais de impulsionar e crescer a audiência e trabalhar conteúdo diariamente, tá? Mas o mais importante no começo é focar em fechar contratos ou mais conteúdo no Instagram para fechar mais contratos através do Instagram? Boa pergunta.
O primeiro foco, ó, não esqueça da cronologia da aula aqui. O primeiro foco aqui é encontrar a sua primeira oportunidade. Não pense em conteúdo antes de encontrar a sua primeira oportunidade. Então, busque a sua primeira oportunidade com as pessoas que você já conhece. Depois parta para a metodologia que a gente ensina de conteúdo. Então, criar bons processos desde o início, manter seu networking ativo, então participar de grupos, eventos, associações locais. Sua marca pessoal também é estar onde os empresários estão. Consistência, fale sempre da mesma coisa. Previsibilidade, por exemplo, de vendas para negócio. Isso faz as pessoas lembrarem de você quando pensarem em uma agência. Então, o Nadilson perguntou aqui: referente a clientes, devem ser nichados ou para o início deve estar aberto para todo tipo de negócio? Quando você vai produzir, assim, vou voltar lá na primeira etapa. Como que você vai encontrar o teu nicho se você ainda não tem nenhuma experiência? Então, eu acho que você precisa passar por algumas experiências, precisa passar por algumas coisas para conseguir ter experiência suficiente para encontrar teu nicho. Por exemplo, a minha agência não é nichada, mas eu produzo muito conteúdo nichado, muito conteúdo para prestador de serviço, muito conteúdo. Vocês acham que aqui, por exemplo, eu tenho um cliente aqui da Digitalize Academy, do nosso curso, que compra identidade visual na Next, que compra landing page na Next, que precisa dos nossos serviços de edição de vídeo, que precisa do nosso serviço de conteúdo. Então, eu falo para esse público, mas ao mesmo tempo eu vendo para esse público coisas da minha agência também. Não é só venda de curso ou coisa do tipo. Então, eu realmente acredito que você precisa primeiro conseguir os clientes, depois produzir o conteúdo, mas não necessariamente precisa nichar no começo. Niche quando você tiver segurança de que é aquele trabalho que você quer se tornar especialista. E não tem problema não ser especialista no nicho fixo ali. Eu mesmo consigo falar em várias vertentes e várias estratégias diferentes. O que mais deu retorno nisso foi o grupo de network, o Diego compartilhando com a gente aqui. Agora eu quero fazer processo comercial e tráfego. Entre na Digitalize Academy, você vai aprender isso. Esse PDF vai ficar salvo no grupo? No grupo não, só para quem está aqui na aula. Sendo designer, qual a melhor estratégia para manter clientes? Vocês estão levantando a bola para eu cortar aqui. Se você é designer, você precisa usar estética para gerar mais vendas. Se o seu trabalho estiver focado em gerar mais vendas, você vai conseguir manter esses clientes. Tem um pessoal aqui da Angola. A minha agência aqui em Angola já tem clientes, entretanto não estamos conseguindo gerir por falta de organização e processos internos. Foca em construir esses processos aqui, ó. Esses daqui, ó. Processo comercial. Por que eu falo processo comercial é um processo importante? Não só do dinheiro pelo dinheiro, de fechar por fechar. Mas sim, se você fecha para o cliente certo, se você atrai o cliente certo, a partir disso, você consegue ter um resultado muito melhor e gerir esses clientes mais fáceis. Processo para entregar o serviço, tá? Tudo isso aprende na Digitalize Academy, tá? O Enzo, para quem está começando no mercado, por que você recomenda seu curso para estar? Vocês estão se antecipando, já querem comprar? Tô brincando, ó, vocês já estão se antecipando demais. Vai com calma aí. Foca na aula aqui, foca na aula, já a gente fala sobre isso. César falou, abre o carrinho. Você vai comprar, César? Se eu abrir, você vai comprar? Calma aí, calma aí. Vocês têm que ver, não é só o curso hoje. Vocês foca aqui. Ó, o Douglas, manda aí o Pix. Aí eu quero ver na hora que eu vou fazer aqui, vou abrir o carrinho, vocês não vão comprar, né? Eu quero ver se vocês vão comprar mesmo. Então, a criação de marca pessoal, tá? Eu acredito muito na criação da marca pessoal. Inclusive, teve um aluno que falou na semana passada para a gente fazer mais conteúdo sobre isso. Eu estou cogitando realmente da gente criar um conteúdo mais focado. Criação da marca pessoal. Usar a marca pessoal como porta de entrada da agência e a agência estrutura essa entrega. Então, por que disso? No início, e isso é muito, muito, mas muito real, posso dar os mais exemplos mais genéricos que tem. O dono da CIMED que faz conteúdo e é porta-voz da marca dele. A maioria dos infoprodutores, dos prestadores de serviço, você vai seguir antes deles. Vou dar um exemplo. Eu sempre dou esse exemplo porque eu gosto muito dessa marca. G4 Educação. Primeiro você vai seguir o Thales Gomes, primeiro você vai seguir o Alfredo Soares, muitas vezes, depois por isso, você vai seguir o Nardon, por exemplo. Mas depois você vai seguir o G4 Educação. Então, é uma cascata, tudo partindo da criação da marca pessoal e da opinião.
O Enzo falou, seu curso vai ser focado apenas para quem está querendo fazer mais de marketing? Não. Se você vende qualquer tipo de serviço, a Digitalize Academy é para você. Calma aí, se aguentem aí, pô. Se aguentem aí. O cara falou assim, ó, eu quero o Pix pessoal, depois faço questão de pagar uma Heineken. Quero que você compre meu curso, rapaz. Heineken, pode deixar que com esse dinheiro eu compro, faço bom uso dele. Eu nem bebo, eu nem bebo. O Enzo perguntou se eu sou de São Paulo. Sou, inclusive a gente vai ter evento para alunos esse ano ainda, tá? Depois de muitas cobranças, a gente vai estruturar isso. Então, os meninos estão rindo aqui. Eu faço as duas coisas, vou comprar. Perfeito, cara. Você vai comprar e, ó, e segura. Quê? O pessoal do o time tá perdendo, falou que é para eu enviar o link do curso para mim e você paga a Heineken para eles. Pode ser? É... Então, o uso da marca pessoal como a porta de entrada para que você crie e traga os clientes certos para a tua agência. Eu vou dar um exemplo. Toda vez que depois que eu parti de começar a produzir um conteúdo, e parte realmente de entregar um conteúdo de valor, eu comecei a fechar clientes melhores. E aí vem o caminho de você começar a poder cobrar mais sobre o seu trabalho. Só que tudo partindo daquele processo de desenvolvimento pessoal realmente que eu trouxe para vocês no início dessa aula. Então, falando sério mesmo, uma dúvida que todo mundo me pergunta: criar primeiro o perfil da agência ou o perfil pessoal? E eu sempre vou recomendar que você crie o perfil pessoal. Por quê? Da sua marca pessoal pode vir outros projetos. Hoje, por exemplo, eu tenho 2 negócios dentro do mesmo guarda-chuva ali que vem da minha marca pessoal. A venda de serviço da minha agência, porque as pessoas querem comprar o nosso serviço, mas querem comprar as minhas ideias sobre a empresa delas. E além da minha agência, a Digitalize. A Digitalize é o nosso projeto educacional, onde a gente tem curso, mentoria, consultoria, mentoria em grupo, vai ter evento presencial. Então, eu consigo tudo isso através de quê? Através da minha marca pessoal. Dá para você conseguir fazer isso com a marca da sua agência? Sim, mas na minha visão você precisa de um caminhão de dinheiro. Um caminhão de dinheiro. Por quê? Por que, que o pessoal não faz, por exemplo, por que, que a V4 aparece tanto para gente? Um caminhão de dinheiro. Agora, qual que é o teu dinheiro? O que você vai trocar por esse caminhão de dinheiro que você ainda não tem? O seu tempo e a sua marca pessoal, a tua criatividade, as tuas ideias. Entende? E a partir disso você vai conseguir trabalhar de forma correta. No meu caso, sou social media designer, saí do CLT em abril e já tenho contratos, inclusive algumas contas que comecei do zero. Hoje ganho mais do que antes, mas minha maior dificuldade é gerar resultado real para os clientes. Fazer uma gestão eficiente e sair da urgência constante. Vive sempre com ela. Isso você faz com o processo, isso você faz entendendo mais quais são as habilidades que você precisa para fazer com que o cliente gere mais vendas. Então, aprendendo mais sobre funil de vendas, aprendendo mais. E uma coisa que eu sei que vocês pulam dentro do meu curso, mas é extremamente importante, inclusive o Vitor Hugo falou disso porque ele não pulou, bom aluno, é criação de marca, é falar de uma mensagem clara. Inclusive, a gente tem um clube do livro, e para vocês verem como eu levo a sério. Hoje a gente começou uma leitura, inclusive eu estou devendo até um áudio lá, sobre esse livro aqui, Story Branding, que é crie mensagens claras e atraia a atenção dos clientes para sua marca. Vocês querem fazer tráfego direto para mensagem sem pensar em marca, sem pensar em comunicação, sem pensar em qualquer coisa. Vocês olham, e é isso que pega. A maioria das pessoas que vão te ensinar tráfego vão te ensinar só olhar para números. E você precisa olhar também para a mensagem. Você precisa olhar para os pontos anteriores. Por isso que a minha metodologia é completa. É esse daqui, ó, o livro Story Brand, é o livro que a gente está lendo do nosso Clube do Livro. Vai ter recadinho sobre o Clube do Livro aqui nessa aula aqui no final hoje, tá? Vai ser uma oportunidade única sobre o nosso Clube do Livro aqui. O nosso Clube do Livro, para quem não sabe, tá? Nós estamos lendo esses livros aqui, ó, vou apresentar para vocês no final eles. Esses livros aqui, ó, são os livros que a gente vai ler até o final do ano aqui. E é para quem é da nossa mentoria, Digitalize Club. Então, eu trago também conteúdos, vocês vão ver que todo o módulo de mensagem clara vem a partir dessa metodologia aqui. O Enzo fez uma pergunta muito pertinente. Quando você percebeu que precisava de mais pessoas no seu time para crescer sua agência? Primeiro, quando eu tinha caixa, então o que eu faturava era muito mais do que eu gastava com a minha pessoa física e alguns meses de fôlego financeiro. O que é fôlego financeiro? Alguns meses como que eu posso dizer? Alguns meses de caixa na minha empresa para que se eu contratasse, a gente está sujeito a isso na agência, se eu contratasse,
eu poderia manter a pessoa por um tempo, mesmo se acontecesse alguma coisa que fosse inconstante, por exemplo, algum cliente grande sair ou algo desse tipo. Então, ter caixa, saber, ter os processos alinhados para saber o que você vai delegar e ter dinheiro suficiente para pagar essa pessoa por alguns meses. Isso está dentro do caixa. Quanto em média é gasto para manter uma pessoa na agência? Depende muito, depende muito. Pode partir de um iniciante que ganha seus R$ 2.000, ou pode partir de alguém que ganha R$ 5.000, por exemplo. Depende muito da qualidade das pessoas. No início, contratar como CLT ou PJ, qual faz mais sentido? Henrique, prefiro, para não ter problemas, eu gosto de contratar CLT. Até porque a gente está num mercado onde eu não quero que o cara que esteja trabalhando dentro da minha agência ele trabalhe para várias outras pessoas. Então, eu gosto dessa certa exclusividade. Por quê? Foco no nosso modelo de negócio, foco no nosso modelo de crescimento aqui. Você vai estar na minha agência, trabalhando aqui, se compensar para você, se fizer sentido para você. Então, não que você use a gente só como step de crescimento, mas sim cresça com a gente, certo? Então, esse é um pouco do modelo de negócio. Isso aqui não é uma pergunta, é só para elogiar mesmo. Tô aqui vendo as agências do povo aqui, esse Instagram do Estúdio Miller, tá maluco, profissional demais. Espero aprender a fazer assim, ó. Os caras elogiando aí, Kennedy, aí sim, hein? O Vinícius falou, sempre pensei nisso e sempre ouvi o contrário. Sobre o que, Vinícius? Eu já falo de tanta coisa. Ah, tá, sobre a exclusividade, muito provavelmente, da contratação CLT. Então o Enzo concluiu aqui. No início, melhor focar no pessoal e depois pensar no Instagram da agência. Concordo plenamente. Ó, que da hora, se eu não empreendesse, eu conselho trabalharia com o Henrique. Mas você já trabalha, pô. Quem tá na Digitalize Club é quase sócio ali, pô. A gente vai falando, vai conversando, vai trocando ideia e vai se ajudando. É melhor nesse formato, tem que ser assim. Então, como que você consegue os seus clientes de forma constante? Você começa a parar de vender pelo valor você para de vender pelo preço e começa a vender valor. Ou seja, você para de vender somente a gestão de tráfego, você para de vender somente a essência do trabalho em si, e começa a vender o valor que ele tem, começa a vender o resultado que ele tem. E a partir disso, esse é o modelo de negócio que eu acredito que funciona. Então, o ato aqui, fechando esse assunto, é criação da marca pessoal, manter o network ativo, não dependa só da rede social, vá em eventos, tanto pelo conhecimento quanto pelo networking, esteja em grupos, esteja em mentorias. Muito do que eu, por exemplo, a motivação de eu criar minha agência não veio somente. Não veio só. Meu Deus, o cara mandou o Pix. Te mandei aí o Pix da Heineken para o pessoal depois. Meu Deus do céu. Eu vou confirmar, eu não saio daqui sem confirmar isso daí. Como você conseguiu meu Pix, cara? Como assim, velho? Que doideira é essa? Até perdi o foco. Dá meu celular, vamos ver se o Pix caiu. Não é o celular, não é possível que você fez isso. Se confirmar, eu ganho desconto? O Chico aqui perguntou se já pode tocar o sino pra você já, de venda realizada. Pior que eu não tenho as notificações do banco, não. Como que você conseguiu, velho? Meu banco, pe- eu tô preocupado aqui, cara. Manda no zap aqui, eu duvido. Manda no zap aqui. Eu vou te mandar uma conta de água aqui do escritório também, se puder. Tô brincando. Vai, foco na aula, senão eu desfoco. Quem é da mentoria sabe que eu sou muito desfocado. Eu começo a brincar e aí eu fico 3 dias em aula aqui, porque eu não consigo concluir as coisas que eu tô falando. Então, a criação da marca pessoal é uma coisa realmente extremamente importante, porque, ó, duas coisas, tá? Pensando, eu falo muito nisso, que você precisa ter um trabalho de curto, de médio e de longo prazo. O de curto prazo, conseguir rápido os teus clientes. Então, conseguir rápido os teus clientes. Segundo, começar a produzir o teu conteúdo. E terceiro, criar a sua marca pessoal para que dali venha outros projetos bem-sucedidos. Com a criação de uma boa marca pessoal, isso é criação de autoridade, todo um trabalho de criação de conteúdo, todo esse trabalho faz com que você faça a criação da marca pessoal da forma correta e isso te gere inúmeros frutos. Então, essa é a estrutura que eu acredito que faz a sua agência funcionar. Então, eu vou revisar aqui para a gente finalizar o conteúdo, mas fica aí que tem coisa boa.
Você precisa construção de previsibilidade, então sair dessa construção onde você é freelancer, onde você é CLT, onde você trabalha pelo sonho de outra pessoa e construir o teu próprio negócio. Quanto maior a tua capacidade, quanto mais conhecimento, mais resultado você tem. Você tem um ótimo potencial de escala se você aprender a contratar da forma correta, se você contratar as pessoas certas e se você conseguir cobrar mais pelo teu trabalho. Quanto mais inteligente você for, não inteligente, mas quanto mais conhecimento você tiver, mais resultado você tem. A habilidade que faz uma agência funcionar é a habilidade de vendas. Independente se você vai aplicar design nas vendas, você precisa aplicar isso da forma correta para gerar vendas. Então, ó, se você... Deixa eu colocar aqui, ó. Eu tinha até feito aqui anteriormente. Deixa eu ver. Se você é um designer e quer entregar estética, que seja voltado para vender mais. Se você é um social media e quer conteúdo, que seja para vender mais. Gestor de tráfego, para gerar mais leads. Então, você precisa estar disposto para isso. Você precisa estar disposto a fazer essa construção. Se você é videomaker, que seja para fazer uma VSL, construir bons criativos e gerar mais vendas. O cara pagou a Heineken mesmo. Quanto que custa a Heineken, né? Quinzão, caraca. Dá pra pagar umas 3 aqui. Quero ver se você vai comprar o curso, rapaz. Quero ver se você vai estudar. Na brincadeira, estamos na brincadeira, né? Mas... Não, da hora, da hora. Que bom que vocês estão curtindo a aula. Isso que importa realmente. Então, se você faz isso anexado com as vendas, eu acredito que você realmente tem um potencial de crescimento. Agir e tirar esse projeto do papel mais rápido. Então, estar conectado com as pessoas certas, entender o passo a passo correto para criar um bom trabalho para o seu cliente e para a sua empresa. Network ativo, consistência e clareza. Então, você falar das mesmas coisas, você criar conteúdo, você precisa realmente construir algo com clareza e com muita consistência. Usar sua marca pessoal como porta de entrada para esse mesmo produto ou para vários produtos que você tem. Então, no início, as pessoas vão comprar de você, mas com o tempo elas vão aprender a confiar também na marca da agência, e isso vai trazer escala. Vender pelo preço, vender pelo valor e não somente pelo preço. Então, agora está na hora, já que vocês já sabem, então já estavam pedindo, eu quero ver se vocês vão comprar mesmo. Eu vou fazer a oferta aqui agora da Digitalize Academy e eu quero mostrar para vocês umas coisas bem importantes, tá? Então, tudo que eu te ensinei até agora é extremamente suficiente para que você consiga começar do absoluto zero ali. Então, você já aprendeu quais são as habilidades técnicas e aprendeu todo o passo a passo para fazer essa construção. Só que qual que é o problema, tá? E quem tá aqui sabe, quem não tem... muitas vezes a gente está num caminho, por exemplo, de que a gente não tem as pessoas certas para conversar, de que a gente não tem direcionamento, ou mesmo você vai olhar para a tua família e vai ver que você não tem modelo de negócio parecido com o modelo de negócio de agência. E aí você fica inseguro de trabalhar na internet, fica inseguro de não fazer uma faculdade, fica inseguro de trabalhar em casa. Então, qual que é a ideia, tá? É você parar de perder tempo sem ter uma direção, você parar de gastar dinheiro no local errado. A gente já viu aqui gente que perdeu dinheiro com dropshipping, com PLR. Você não cair mais nessas oportunidades erradas. Você parar de trabalhar sozinho, começar a ter um acompanhamento e uma ajuda para tomar suas decisões. Então, foi exatamente por esse motivo, tá? Que eu criei a Digitalize Academy. Eu peguei tudo que eu aprendi sozinho, todos esses 6 anos de erros e acertos, e é por esse motivo que eu quero mostrar para vocês a oportunidade que a gente tem na Digitalize Academy. Se você nunca viu a Digitalize Academy, eu vou mostrar para vocês aqui agora, em primeira mão, tá? Antes de eu falar o preço, já mostrei o preço para vocês aqui, um spoilerzinho. Essa daqui é a Digitalize Academy por dentro, tá? Então, o que a gente tem na Digitalize Academy? Na Digitalize Academy, a gente tem, eu preciso contar novamente, mas a gente tem mais de 70 horas de conteúdo. O que isso quer dizer? Que você precisa assistir todo o conteúdo para montar uma agência? Não. Você precisa começar por aqui, ó. Nós temos trilhas de conteúdo. Então, você precisa, se você é designer, social media ou videomaker, aprender aqui, ó, você tem o que a gente chama de trilha de conteúdo. Você vai assistir o conteúdo certo que você precisa para criar a sua empresa. Se você já é dono de agência e quer reestruturar, você consegue a partir daqui. Se você é gestor de tráfego, por exemplo, a partir daqui você já consegue. E se você é prestador de serviço, ou seja, não é só para dono de agência, porque tem muito conteúdo,
você tem aqui também. Olha o que o Vitor falou ali. Comprei e recomendo, sem balela, apenas puro conteúdo direto ao ponto. Exatamente isso. Então, o que você tem na Digitalize Academy? Mais de 70 horas de conteúdo, aulas semanais, já estamos na aula número 60. Só tem acesso à aula, à gravação das aulas semanais, quem é aluno da Digitalize Academy. Além disso, que eu tava. E novidade, tá? Para quem já é aluno, inclusive, saiu hoje, um módulo novo, com mais de 11 aulas, e vão terminar ali umas 15 aulas. São 11 aulas focadas em como construir a sua agência enxuta e lucrativa. Se você é básico ou avançado, não importa. Aqui você vai aprender a criar a sua agência do zero. Então tem todas as perguntas que vocês me perguntaram aqui: modelo de negócio, nicho, organizando a sua entrega, construindo a sua agência, todo o processo que você precisa para criar a sua agência está aqui. Princípios básicos de marketing, esse módulo que eu falei para vocês, que é baseado nesse livro aqui, ó, construindo sua marca do zero, mensagem que converte, o poder do conteúdo estratégico, aprender a criar o seu próprio conteúdo, aumento de visibilidade, então curso de tráfego pago completo, com mais de 6 módulos para você aprender. Aqui tem mais de 15 horas de conteúdo, tá? Prestador de serviço na prática, para você construir toda a sua agência com aulas de 1 hora. Então tem aula para quem gosta de aula curta, tem aula para quem gosta de aula longa, projeto de prospecção aqui, então modelo de prospecção, construção de funil de vendas. Para você que ainda não tem nenhum cliente, toma 20 aulas aqui de como conseguir o seu primeiro cliente, suas primeiras oportunidades. E vários bônus aqui sobre como criar oferta, guia para fazer 10k por mês, como transformar o seu Instagram numa máquina de vendas, como criar um conteúdo mesmo sem ter tempo, tá? Agora, além disso, você tem suporte ativo diretamente comigo. Quem compra comigo, por exemplo, Vitor Hugo já fala diretamente comigo, Kennedy fala diretamente comigo, Leonardo Ferreira fala diretamente comigo. Por quê? Porque é o que o Alex falou aqui, perdi R$300 uns 4 meses atrás do guruzinho da internet. É exatamente isso. Nosso curso é um curso onde a gente realmente gasta energia, tá? Nós estamos criando mesmo uma comunidade para donos de agência e prestadores de serviço. E a partir disso aqui, você vai ter suporte ativo, pessoal meu, e vai conseguir falar. E aí, eu levo muito a sério a questão do suporte, tá? Se você precisa de soluções para sua agência, as soluções para sua agência, eu te entrego no suporte. E se você precisa gerar mais resultado para o seu cliente, pode pedir no suporte também, que eu gravo áudio falando estratégias para o seu cliente também, certo? Então é um pouco disso. Além disso, na Digitalize Academy, você aprende o passo a passo para você construir a sua agência do zero. Então, esse módulo novo que entrou aqui, que era extremamente necessário, totalmente atualizado, com mapa mental, com tudo do bom e do melhor aqui. Como você cria seu próprio conteúdo, como você vai prospectar seus clientes do zero, como você cria processos e entrega resultado para esses clientes. E você não, como eu disse, você não precisa assistir todo o conteúdo. E sim, você precisa assistir o conteúdo da sua trilha e pedir no suporte quais são os próximos passos para você ter algo personalizado. O Enzo perguntou, agência para marketing de influência, você recomenda seu curso? Se você precisa de uma mensagem clara para esses influenciadores, se você precisa, por exemplo, fazer o seu próprio conteúdo para conseguir mais clientes, você precisa prospectar, com certeza é para você. Agência para marketing de influência ou os cursos de ação para quem é da área? Não. Você tem aqui, por exemplo, ó, para designer, social media videomaker, você não vai aprender a fazer o design em si assim, aqui. Você vai aprender a construir autoridade, fazer novos clientes, ter novos clientes e atrair novos clientes, fazer o teu próprio conteúdo. Então, toda a construção das habilidades essenciais para criar, entregar resultado e escalar o seu projeto, você tem aqui dentro da Digitalize Academy. Agora, eu não vou ficar de enrolação aqui com vocês, não. E eu não vou ficar fazendo aquela ancoragem de, um curso de vendas vale R$10.000, um curso de não sei o quê. Não, o preço é esse daqui, eu vou colocar o preço na tela. Mas o que importa agora, antes de colocar o preço na tela, o mais importante é o que eu vou falar além do preço. Então, além do preço, a gente vai ter bônus exclusivos, tá? Que alguns alunos da Digitalize Academy já tiveram, mas é meio que exclusivo aqui para esse workshop. Na verdade, é totalmente exclusivo para esse workshop aqui, porque a gente ainda não abriu essas oportunidades para outras pessoas. Então, o que a gente tem para quem vai comprar
agora a Digitalize Academy. Além de todo esse conteúdo, acesso imediato à plataforma, não tem aquelas balelas de, vou liberar o conteúdo daqui 7 dias, etc. Não, o conteúdo já está todo disponível na plataforma. Se quiser maratonar a noite inteira o conteúdo, vai estar disponível para você lá. O preço da Digitalize Academy é esse daqui, 397 ou 12 vezes de 4106. Agora, o que é importante? Os bônus. Quem estiver comprando agora vão ganhar bônus especiais. Então, cartão na mão aí que eu já vou falar o bônus. Os 5 primeiros que comprarem agora vão ganhar uma consultoria individual comigo, diretamente comigo, onde eu vou criar com você, baseado de forma personalizada, um plano de ação para a tua empresa. Então, os 5 primeiros, já está valendo agora, tá? Então, você pode acessar o link aqui. Pode soltar o link no chat aí. Então, agora, você vai acessar o link para fazer a sua matrícula. Os 5 primeiros vão ganhar a consultoria individual. Os 10 primeiros vão ganhar acesso ao nosso clube do livro. Isso daqui só está disponível para quem é aluno de mentoria. Quem já é aluno de mentoria e quem já está disponível ali no Clube do Livro, nós vamos separar e cobrar a parte para o Clube do Livro. O Clube do Livro vai custar R$ 297, os 10 primeiros vão estar com a gente. O que tem no Clube do Livro? São esses 5 livros aqui, então a gente vai ler esse ano. Story Brand, a gente vai ler A Única Coisa, a gente vai ler o livro A Vaca Roxa, a gente vai ler o livro Receita Previsível, a gente vai ler Alcançando Silêncio, a gente já leu no mês passado, você já vai ganhar a gravação, e a gente vai ler Trabalho Focado também. Como funciona o Clube do Livro? Você tem um link de networking. Ixi, o Douglas já comprei, ó. Já tem, acho que você já tem consultoria, né? Eu tô sem celular para saber se já foi, se ou não foi. Então, os 5 primeiros vão ganhar consultoria e o Clube do Livro. Quê? E aí, os 10 primeiros vão ganhar acesso ao Clube do Livro. E os 15 primeiros vão ganhar acesso por 2 anos da Digitalize Academy. Se você já é aluno da Digitalize Academy, já ouviu um burburinho aí, e quiser comprar a Digitalize Academy novamente, eu triplico, deixo 3 anos de acesso e faço a consultoria com vocês individual para quem quiser. Então, quem quiser fazer consultoria comigo, ou me chama no WhatsApp, vocês já me conhecem aí, pode chamar que a gente dá um jeitinho, cobra um precinho camarada aí. Mas é um jeito também de poder renovar a Digitalize Academy ali com um desconto especial por mais uns anos. O Enzo falou, quem for comprar depois, qual o valor da sua mentoria? A mentoria é somente a partir do em grupo, é a partir de R$ 1.500, então a mentoria com 3 ligações, R$ 1.500. Aqui você vai comprar praticamente por muito, 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 muito pouco. Além disso, Clube do Livro. Então, o Clube do Livro assim, quem está no Clube do Livro sabe. Eu queria. Ô, Chico, você consegue me mandar o cronograma que a gente criou para quem vai começar o Clube do Livro agora? Quero mostrar para vocês o cronograma do Clube do Livro, para que vocês possam avaliar aqui a entrada de vocês, por exemplo. Esse é um produto sozinho, vai custar com tranquilidade R$ 297, tá? 297 porque, assim, é um conteúdo que é incrível. Ele tem um conteúdo sozinho de... Como é que fala? Tem um conteúdo que vai ser com uma mentoria, vai ter um grupo de networking a partir do Clube do Livro, e são 6 livros, então você está comprando ali o acesso, na verdade você está comprando acesso anual ao Clube do Livro, serão 12 leituras, gravação de todas as leituras, todo passo a passo você vai conseguir ali. Então, Digitalize Academy, mais consultoria, a gente ainda tem acho que 1 ou 2 vagas aqui para consultoria, viu? Ainda dá tempo aí de conseguir a consultoria, e a consultoria é mentoria individual comigo, se você quer um acompanhamento maior, geralmente de 6 meses, é a partir ali de, opa, já caiu, acho que só falta 2 ou 1 aqui. A partir, então, do momento que você quer uma consultoria, geralmente a hora da consultoria vai em torno ali de R$ 400 a R$ 500, mas eu não vendo call única. Então, o jeito que você consegue consultoria, pela minha agenda ser um pouco travada. Nessas oportunidades aqui, por exemplo, ao conseguir uma oferta como essa, ou entrando na Digitalize Club pelo plano Club Mais, onde você tem acesso por R$ 1.500 a 3 consultorias, ou comprando a individual de 6 meses, que está em torno de R$ 4.000 a R$ 4.500. O Vargas falou, o carrinho fica aberto até quando?
Com os bônus já vai acabar daqui a pouco. Ainda daqui a pouco vai ter bônus, provavelmente, do Clube do Livro, mas vai acabar rapidinho. Mas qualquer coisa, se você tiver alguma dificuldade com cartão, se você, por exemplo, ouviu o Enzo falando aqui, tô com problema no meu banco, se quiser fazer Pix mais cartão de crédito, é só chamar no telefone do comercial. Coloca o telefone do comercial aí, Lu, para quem tiver alguma dúvida ou alguma coisa. Então, lembrando, tá? Ainda está de pé essa oferta aqui. Se você quiser, ainda dá tempo de ter uma consultoria individual comigo. A consultoria individual é para quem quer ter um processo validado por mim, quer ter as ideias validadas por mim, quer criar um plano de ação junto comigo. Além disso, ter o Clube do Livro é um dos melhores produtos. Vinícius falou, não consigo fazer agora por causa do horário. Amanhã a consultoria, chama no comercial que a gente faz... Hã? Comprovante do quê? É que eu não consigo enxergar, peraí. Vinícius, não tá conseguindo, Vinícius? Ixi, Vinícius. Não, mas manda mensagem, fala assim, quero minha vaga, manda lá no comercial que eu vou segurar uma das vagas com você. Eu mandei o contato do WhatsApp agora, porque qualquer coisa a gente faz amanhã de manhã. Então, assim, a Digitalize Academy é um produto que você vai ter acesso anual, então um acesso anual. E assim, lembrando, tá? Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, conteúdo constante, tá? Então ela é sempre atualizada, como vocês viram hoje, a gente teve um módulo totalmente novo ali, e nesse módulo novo, você vai ter o processo para criar a sua agência do absoluto zero. O Erickson falou, não consigo comprar agora, estou no hospital. Erickson, manda uma mensagenzinha lá no comercial também, para a gente garantir uma condição especial para você. Certo? Então, esse aqui foi o nosso momentinho de venda. Se você tem alguma dúvida e quiser mandar no chat agora sobre o produto, a hora é agora. Matar a tua dúvida, matar a tua objeção. Não sei te dizer, porque eu não estou com o meu celular, se ainda temos disponibilidade de consultoria, mas eu aviso vocês, tem que comprar aí para realmente ter essa disponibilidade, tá? Bom, alguma dúvida, alguma coisa, mandem mensagem lá no comercial, falem com a gente que a gente vai tirando todas as dúvidas de vocês, certo? Agradeço também quem está com a gente aqui, quem já é aluno também, sempre encontro vocês todas as quartas-feiras, temos muito papo, e hoje é dia de começar em quem já é aluno, e quem vai começar agora também, que vai ganhar o Clube do Livro, Alcançando Excelência em Vendas, Spin Selling, vai estar disponível também para a gente começar a leitura. Você mandou para mim, Chico, o calendário? Nós temos, é uma leitura totalmente, a gente está fazendo uma leitura guiada ali do Spin Selling, que é uma leitura totalmente guiada com as aulas e com o dia a dia ali. Então, se você, por exemplo, não tem costume de fazer uma leitura, se você não tem costume de algo específico relacionado à leitura, você consegue, junto com a gente aqui, quer ver? Tem um cronograma do livro, exatamente para você aprender a ler ele da forma correta. Então, por exemplo, o cronograma de agosto aqui do Story Brand. Tem todo o material, vai ter o grupo no WhatsApp. Então, aqui você tem tema por tema do que você vai ler. Hoje é 25 de agosto a 25 de setembro. A gente tem que ler ali, 8 aulas, 8 páginas por dia. Então, 8 páginas por dia, muito rápido mesmo, muito tranquilo. Você não leva quase nada para fazer essa leitura aqui. Então, é extremamente tranquilo, tá? E aí a gente faz toda última segunda-feira do mês, ali vai ser já no mês de setembro, a gente faz um meeting que demora ali mais ou menos umas 2 horas e meia, só debatendo sobre o livro. Mesmo que você não leia, é uma forma de você aprender sobre esse livro. Mesmo que você queira criar o hábito de fazer leitura, você também pode criar ali o hábito de fazer a leitura. Fechado? Então, ficaram esses bônus aí. A gente ainda tem bônus do Clube do Livro. E quem está... deixa eu ver aqui se já fechamos a... Calma aí. Eu acho que dá para liberar mais alguma, Lu? Você acha de agenda... Vai demorar um pouquinho, mas dá para liberar. Se alguém quiser ainda e tiver vontade de participar da consultoria individual nesse formato, manda mensagem no comercial, fala com a gente, que a gente vai estar disponível para tentar a melhor forma. Se você precisa também de alguma forma de pagamento, precisa pagar no Pix e no cartão junto, precisa pagar em 2 cartões, fala com a gente lá no WhatsApp. É só mandar ali no WhatsApp para que a gente converse, tá? Eu ainda vou ficar mais uns 20, 30 minutinhos atendendo lá.
e é só dar um toque na gente. Fechado? Quem perguntou também aqui, ó, a aula vai ficar gravada? Provavelmente a gente vai fazer um reprisezinho da aula amanhã, mas ela não vai ficar gravada, só vai ficar gravada para quem é aluno da Digitalize Academy. E o mapa mental, eu acabei de enviar a apresentação desse mapa mental aqui dentro, somente para quem ficou até o final. Eu falei que ficaria somente para quem é até o final. A gente tem aqui o mapa mental da nossa aula. Fechado? Bom, vou atender vocês ali no WhatsApp. Estou disponível agora e agradeço a presença de vocês. E teremos novos workshops com outros temas, tá? Muito provavelmente no mês que vem, etc. E quem é aluno da Digitalize Academy também, lembre-se, lá tem módulo novo de como construir a sua agência de forma enxuta e lucrativa. Tá impecável, tá ótimo o módulo. Dê uma olhada lá. Fechado? Agradeço a presença de vocês. Quem me conhece pela primeira vez, muito obrigado por estar aqui conhecendo o nosso trabalho. E vejo vocês numa próxima oportunidade. Qualquer dúvida, qualquer coisa, sempre estou à disposição no meu Instagram. Quem não me segue ainda, @Ávila Henrique lá no Instagram e Henrique Ávila lá no YouTube. A gente tem muito, mas muito conteúdo sobre criação de marca pessoal, sobre criação de agência, sobre prestação e venda de serviço. Fechado? Muito bom ter vocês aqui mais uma noite com a gente. Até a próxima. Deixa eu tirar a gravação aqui.